as férias escolares, esses dias ensolarados, os clubes que têm piscinas ficam lotados, né? Mas é preciso ficar muito atento com as medidas de segurança. Sandro Zepp explica pra gente agora, Jundiaí. Boa tarde pra você. Sandro, diz uma coisa, uma criança aí na região num clube se machucou, né? Como é que foi? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Olha, o menino brincava com alguns amigos num clube em Campo Limpo Paulista. Quando ele desceu no tobogã, foi atingido por um outro garoto e sofreu uma fratura no rosto. De acordo com os sócios, a falta de um segurança e de um guarda-vidas contribuiu para o acidente. Só mesmo uma piscina para espantar o calor. Somando isso com as férias da criançada, os clubes estão sendo um dos locais mais movimentados nas últimas semanas. Só que aí é preciso ficar atento a uma coisa: segurança. Nesse campo em Cabreúva, pelo menos um guarda-vidas em cada piscina. Isso durante a semana, porque de sábado e domingo esse número aumenta. É uma prevenção nossa contra o acidente com o ser humano. Não vai deixar de existir porque pode ocorrer. Uma estrutura toda para qualquer emergência estar apto a socorrer. Recentemente, nesse clube em Campo Limpo Paulista, a falta de um guarda-vidas treinado poderia ter contribuído, segundo os sócios, na causa de um acidente. Beatriz é mãe do Vitor, de 13 anos. Ela conta que tinha ido trabalhar e o filho foi ao clube brincar na piscina com os amigos. Assim que desceu desse toboágua, logo atrás veio outro menino, que bateu com a cabeça no rosto do Vitor. O garoto precisou ser levado ao hospital com uma fratura no rosto. Foi um barulho muito forte, né? O nariz dele começou a sangrar, aí ele ficou atordoado e os amigos dele que estavam dentro da piscina que socorreram ele, porque ele não foi socorrido pelo clube. Esse advogado explica que ainda não há uma lei que obrigue os clubes particulares a contratarem guarda-vidas. Por isso não há fiscalização. Mas, de acordo com o Código Civil, os clubes devem ser responsáveis pela segurança dos sócios. Os clubes, a partir do momento em que eles disponibilizam para os seus associados vários tipos de recreações, inclusive com relação à piscina, parque aquático, eles têm sim o dever de segurança, eles têm o dever de fiscalizar para que nenhum tipo de problema ou prejuízo venha sofrer os seus associados. Qual é a criança que nas férias, com o calor que está fazendo, que não vai querer ir para uma piscina? Ainda mais sendo sócio. Mas depois dessa... Não quero mais não. Fica passando calor em casa que é melhor, né? Olha, a advogada do Clube Internacional de Campo Limpo Paulista disse por telefone que aguarda o resultado da investigação da polícia, já que a Beatriz, a mãe do Vitor, fez um boletim de ocorrência. Além disso, a advogada contou que o clube abriu uma sindicância para apurar em detalhes o que ocorreu no dia. E em casos de acidentes com tobogãs ou mesmo de afogamentos, o resgate correto aumenta as chances da vítima. O repórter Rafael Fachin está no quartel dos bombeiros em Jundiaí e fala pra gente sobre como devem ser os procedimentos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Na verdade, este primeiro socorro deveria ser feito por um profissional treinado. Mas caso esse acidente aconteça em casa, numa piscina de casa, ou então no clube onde não há presença por perto de um guarda-vidas, a gente vai saber quais são as dicas com o Tenente Guerra do Corpo de Bombeiros aqui de Jundiaí. Bom dia, Tenente. Caso ocorra, então, esse acidente, como é que deve proceder, então? Bem, caso você tenha um afogado em casa, você não deve tentar acessar esse afogado. Aí ele está desesperado, ele pode se agarrar em você e podem vocês dois se afogarem no final. O certo é você arremessar algum objeto flutuante para que essa pessoa, agarrando esse objeto, você possa rebocá-la até a margem. Agora, no caso de um acidente, por exemplo, de um toboágua, Tenente, a gente sabe que, por exemplo, quando acontece um acidente de carro, a gente não deve mexer na vítima, mas está dentro da piscina, né? Como é que faz aí? Sim, no caso de vítima de trauma, né, um acidente aí que tenhamos o trauma, o certo, não tendo nenhuma pessoa habilitada para fazer o socorro, é retirar com o máximo de cuidado essa pessoa, né, posicioná-la à margem e aguardar um socorro adequado. Cabe a avaliação também se essa vítima não está em parada cardiorrespiratória. Estando em parada cardiorrespiratória, né, é necessário também iniciar a massagem cardíaca. Tem a famosa respiração boca a boca, como é que funciona aí, Tenente? Na verdade, as insuflações hoje não são necessárias para o pessoal em geral, né? Só para os socorristas. Então, é manter uma massagem cardíaca no ritmo de 100 compressões por minuto. Agora, Tenente, muito calor, a criançada, é difícil às vezes segurar em casa, acaba nadando em alguns lagos. Aqui em Jundiaí existem lagos, por exemplo, lá no Vale Azul, tem também o do Parque da Cidade, mas esses lagos não podem ser utilizados para nadar, né? Só para prática de exercícios, né? Exato. Aqui em Jundiaí a gente sabe que todos os
os lagos aí, o Departamento de Água e Esgoto não permite o uso deles para recreação, né? Somente para a prática desportiva. Tem que tomar muito cuidado na hora de nadar num lago, mesmo que possa ser utilizado para essa prática de nadar, né? Sem dúvida. A nossa recomendação é que se for nadar em lagos, represas e rios, né, que sejam em locais primeiramente permitidos e que depois sejam locais conhecidos, para que você saiba ali o que pode encontrar no fundo, né, dessas represas e rios. Para prevenir o melhor remédio, né? A criançada vai ficar em casa nadando, um pai sempre por perto, né? Sem dúvida. Criança sempre em água, seja em represa, seja em piscina, sempre sob supervisão de um adulto. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. A gente volta ao estúdio Sorocaba. Daniela e Thiago. Valeu, Rafael. Obrigado pelas suas informações. Obrigada, Rafael.